Essa é uma das crises que a comunidade nascente viveu, sobre a questão da circuncisão e circuncisão. Isso se tratava se uma pessoa, ao se tornar cristã, primeiro deveria ser do povo de Israel, que era é um elemento de identidade até hoje. Então a pergunta era: alguém encontrou Jesus, então ele primeiro tem que se tornar judeu para depois tornar-se cristão? Então isso começou a criar muitas discussões na comunidade. Então a decisão foi: vamos a Jerusalém. Paulo, Barnabé e depois também se reunirá lá Pedro e o responsável pela igreja de Jerusalém, Tiago Menor, um dos primos de Jesus. Então lá é que começam a tratar desses assuntos. A palavra de Deus, então, o evangelho, ou desculpe, a leitura vai indicando como resolver conflitos em conversas e encontros. Então a igreja nascente, em busca da compreensão e de um discernimento, caminha para a unidade. Vamos nos reunir. Então assim também devemos pensar que muitas coisas, inclusive na nossa vida pessoal, desacertos, desencontros, têm que se resolver assentados. Vamos assentar, vamos discutir, vamos discernir na luz do Espírito Santo para ver o que Deus espera de nós. Então não se trata simplesmente de um consenso, mas de encontrar o coração de Deus. Que Deus possa ajudar a encontrarmos um caminho para que possamos caminhar juntos. Então isso é o grande sentido, aliás, da palavra concílio ou sínodos, que os gregos usam e os latinos usam, com o mesmo sentido. Precisamos caminhar juntos. Então assim, a igreja nascente já descobre esse caminho. Ao invés de partir para divisões, cada um com sua particularidade, vou fazer desse jeito, para mim está resolvido, assentemo-nos. Então esse é o caminho que devemos percorrer em todas as instâncias da nossa vida, da comunidade, mesmo nas coisas da sociedade, na relação com as pessoas. No Santo Evangelho, aqui tem uma coisa que é muito interessante. A igreja no século XVI, diante do debate sobre a questão da atuação da graça, sobre fazer o bem ou não, a Igreja Católica, nossa teologia, assumiu um caminho muito interessante. Deus, apesar de nós, continua fazendo o bem. Ex opere operato. Então Deus pode fazer o bem apesar de nós. Mas a igreja ensina, ex opere operandi. É bom que a pessoa esteja como um bom sinal de graça ou se torne um bom instrumento nas mãos de Deus. Deus pode fazer tudo do jeito dele? Fará. Mas se a pessoa que está fazendo bem estiver ligada a Cristo, em estado de graça, a graça penetra mais profundamente. Então, ex opere operandi. Esse é o problema, surgiu numa questão daquele tempo. E se o padre tiver pecado um pouco antes da missa, a missa dele é válida? E a igreja diz, ex opere operato, é Cristo que realiza. Mas se o padre estiver em estado de graça, a graça entra mais no coração das pessoas. Então isso serve tanto para o sacramento da ordem, mas serve, por exemplo, no matrimônio. Um pai e uma mãe que corrige seus filhos, ex opere operato, ou seja, Deus está realizando a graça. Mas se um pai e uma mãe estiver em oração, tendo se confessado, isso vai mais fundo na alma dos seus filhos, ex opere operandi. Então, o Evangelho está dizendo isso todo o tempo. Vós sois os ramos, eu sou a videira, vós os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, e vocês darão frutos. Então essa é uma relação muito simples que o Evangelho vai dizendo para nós. Os nossos frutos podem ser saborosos se eu estou em Cristo. Então o sabor e a força da graça será mais forte na vida das pessoas. Então vejam, muitas vezes pessoas dizem ou pensam, o pecado é só meu. Não. Tem uma coisa aqui, como nós chamamos de atos defectivos, com defeito. Porque o que poderia ser um bom fruto se torna miúdo, fraco, que pode até ter alguma coisa, mas não terá o mesmo sabor e o mesmo resultado. Então o pecado não é só meu.
No fundo, eu estou querendo dizer a Deus, pode me usar, mas me usa como qualquer coisa, né? Ao invés de usar uma faca bem molhada, pegue essa aqui que está cega mesmo. Vai custar, então vai custar ter resultados, mas se tiver bem amolada, o resultado é imediato. Então Jesus nos convida a isso. E ao próprio Cristo vai dizer, é bom que vocês estejam bons ou preparados. Alguns foram cortados, podados para que dê mais frutos, mas alguns tornaram-se secos. É melhor tirar da árvore. Eu não sei se vocês sabem, né? Quando no seminário, fiquei 3 anos no jardim. Então a gente tinha que limpar as copas. Então não adianta você deixar a copa encher por dentro. Então a gente tem que ir podando por dentro para que a copa possa respirar. Os parasitas não matem a árvore e ela, quando está mais aliviada, ela se torna mais frondosa. O corte pode até, a princípio, diminuir a beleza dela, mas o resultado depois será uma árvore frondosa que dá frutos. Não tenhamos medo de cortar nossos pecados, de corrigir quem está com pecados ou que não quer ser parte da graça de Deus. Peçamos a Deus exatamente isso, Senhor, eu quero estar em Ti, quero permanecer em Ti. E recordemos que temos uma grave responsabilidade de produzir frutos para os outros. Todos quantos conviverem conosco, recebam sinais da graça em suas vidas. Permanecer em Cristo. Cristo vai nos então fazer crescer no seu amor e na sua graça. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, que derrama graça sobre nós, ela sempre permaneceu em Cristo. Por isso, então, dela sempre o melhor fruto, o mais belo fruto é Cristo. Mas nós, como os filhos, também tomamos esse fruto e queremos dizer a ela, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, faça que eu também, como teu filho, possa produzir frutos de graça para o mundo inteiro.